Meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. E hoje eu estou para conversar assim, com os irmãos, porque eu havia dito em uma conversa com a irmã que hoje seria o último dia que eu ia falar sobre o anticristo. Porque nós estamos numa série falando sobre o anticristo. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus começou a colocar algo no meu coração. Irmão, eu acho que tem mais de 2 meses, uns 2 meses, que eu venho falando desse assunto. E quando eu comecei a falar desse assunto, eu até achei que fosse eu que tivesse escolhido esse assunto para falar. Mas no decorrer do tempo, eu percebi que aquele assunto havia sido escolhido pelo próprio Senhor. O Senhor foi me mostrando que o assunto foi ele que escolheu para ser dito. Aqui no nosso canal, nós temos um grupo de pessoas que oram. Eles não aparecem aqui, mas eles estão orando. Nós temos um irmão chamado irmão Moacir, que eu nem conheço. E ele tem um trabalho que é orar por mim, pela minha família e por vocês do canal. Então, esse trabalho é feito em cima de oração. Porque sem oração, não temos como fazer nada diante do Senhor. Então, esse trabalho é feito de oração e eu coloquei diante dos irmãos e falei: orem para ver o que o Senhor quer que eu traga. E eu estava ali de manhã já para fechar o canal, falando apenas, me despedindo dos irmãos, finalizando o assunto, e Deus começou a falar mais fortemente ao meu coração sobre esse assunto. Então, irmão, o Espírito Santo me mostra que isso é algo muito urgente, que Deus quer falar conosco. E eu sei que todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus já percebeu que algo está mudando no nosso ambiente, que o Senhor tem trago algo ao nosso coração. Deus colocou no meu coração. Porque nós falamos até agora sobre o anticristo. Mas existe um ser que vai dar todo o poder, toda a força ao anticristo. E aqui eu vou ter que falar com muito cuidado, porque o último vídeo, nós quase perdemos o último vídeo, porque não estamos conseguindo atender o que a plataforma queria, com restrição, com limitações. E graças a Deus nós conseguimos, com a ajuda de um irmão, o irmão Fusco, ele que é de outro canal, ele conseguiu me ajudar, porque eu não tenho muita intimidade com a internet, eu não tenho muita intimidade, como os irmãos já sabem. Eu tentei já fazer uma live aqui com os irmãos, a live saiu de cabeça para baixo, os irmãos só gritavam: vira o vídeo, vira o vídeo. Eu até tirei essa live que ficou horrível, eu de cabeça para baixo. Então, eu não tenho esse traquejo com a tecnologia ainda, irmãos. Então, nós precisamos aperfeiçoar, eu sei. Mas isso também é com o tempo, tô pedindo a Deus e orando, colocando também na direção de Deus. Então, o que eu queria falar com os irmãos sobre o inimigo, Satanás? Tem muitos irmãos que acreditam, tudo é trabalhado na mente dos irmãos para que eles pensem assim, um sistema para que você pense assim realmente, que Satanás está no inferno. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que o inferno ele começa a ser utilizado sendo jogado ali a besta e o falso profeta, que são jogados diretamente no inferno, no Geema. E por que isso, irmãos? E aí a gente tem que voltar para a lei e entender a palavra de Deus, porque foi Jesus que nos disse isso. Jesus disse assim, que o pecado de blasfêmia, ele não tem perdão. E é um dos piores pecados, que é o de blasfêmia. E o falso profeta e a besta, a Bíblia diz que tem uma boca arrogante, que ele vai falar contra todo o ser, que ele vai falar contra o Altíssimo. Então, eles vão praticar a blasfêmia. E quando eles praticam a blasfêmia, que é um pecado que não tem perdão, eles são automaticamente jogados, lançados no inferno. Então, Satanás não está no inferno. Nós temos alguns anjos caídos que estão no abismo, no abismo. A Bíblia fala, a Bíblia é certa, no abismo. Mas Satanás é como diz lá em Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue. A nossa luta é contra potestades, principados, seres da maldade que estão onde? Nos lugares celestiais. Então,
o nosso inimigo, Satanás, ele está nos lugares celestiais. No céu, não no céu de Deus. Porque aonde Deus está, quem já estudou conosco aí os vídeos passados sabe que o céu onde o Senhor está é o Chamaim. E esse inimigo já foi expulso do Chamaim, ele não está no Chamaim, ele não tem acesso ao Chamaim. Mais abaixo do Chamaim existe um lugar chamado espaço sideral. E é ali, irmãos, que está esse ser maligno, Satanás. Ele está preso ali, porque Jesus disse que ele será jogado como um raio na terra. Então, dali agora ele vai ser jogado como um raio na terra. Por quê? Porque ali, nos lugares celestiais, terão que se tornar limpos também. Porque quando o Senhor estiver descendo com os seus anjos, aquele lugar estará limpo. Por isso que ele vai ser jogado para a terra, como foi dito por Jesus. Eu vi caindo como um raio. Ele vai ser jogado à terra. Então, ele vai ter que ser jogado para a nossa dimensão. Tem uns irmãos que estudam muito bem isso e diz que as dimensões, então, serão unificadas e ele será jogado nessa dimensão. Por que ele vai ser jogado aqui nessa dimensão? Porque ele vai ter que ser preso lá por Jesus. Quando Jesus vier, ele prende ele. Então, por isso que ele vai estar aqui, para ser preso lá na última batalha, lá no Armagedon. Satanás será preso. Então, nesse momento, ele será preso. Mas agora ele está Mas agora ele está nesse espaço sideral, preso em um cubo negro, que muitos irmãos vão entender. Por isso que o cubo negro é bem adorado por muitos aí por fora. Então, hoje ele está preso ali, mas a cada dia está mais próximo e a cada dia está mais próxima a sua libertação. Ele vai ser liberto e não vai demorar muito. Ele já está em processo de libertação para ser jogado nessa terra. E quando ele estiver aqui, irmãos, é o que a palavra diz, né? Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas ele não tem nenhum desses atributos. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ele não pode saber todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso que está sendo preparado esse mundo para ele. Por isso que está escrito na palavra de Deus que o chifre pequeno, ele vai ter muitos olhos, como de homens, mas não são olhos de homens. Hoje você está sendo vigiado dia e noite por olhos como de homens, né? Nós estamos sendo vigiados dia e noite. Então, esse sistema de vigilância é para ser entregue a esse inimigo, porque a gente vai ter que lembrar o que está lá em Gênesis, que ele vai rastejar e se alimentar do pó da terra. Então, ele vai ficar restrito e limitado. E comendo pó da terra. E o que é comer pó da terra? Ele vai ter... O que é o pó da terra? Não são os homens? Porque os homens não são pó da terra, não foi feito do pó da terra. Então, ele vai precisar dos homens para auxiliá-lo nessa missão de ir contra tudo que é Deus e tudo que é do Senhor. Então, queridos irmãos, o que está acontecendo é que, aos poucos, o inimigo está sendo libertado para ser jogado aqui na terra. E aí é o que diz lá em Apocalipse. Quando ele cair aqui, ele já sabe que o seu tempo é pouco. Então ele vai correr atrás da mulher, da semente da mulher, porque ele já sabe que o tempo é pouco. E esse tempo, irmão, está próximo. Ele estará aqui na terra agindo, atuando, efetuando todo tipo de maldade. Mas o que nós precisamos entender é que isso já foi anunciado até pelo próprio Jesus para nós. Mas nesse momento, o que vai estar acontecendo também na terra, irmãos, é a ação poderosa de Deus. E quando isso estiver acontecendo, nós temos que lembrar da palavra de Deus, que Deus, ele é Deus de poder.
Se for necessário ele entrar no deserto, ele vai entrar no deserto com o povo dele, e o povo dele vai triunfar dentro do deserto. Se for preciso passar pelo mar, ele vai abrir o mar e vai passar com você. Quando a gente olha lá para o profeta Daniel, nós vamos entender o que Deus já estava falando, que os 3 amigos, eles não se prostraram diante da imagem que foi feita pelo rei. Em consequência, eles foram lançados no fogo. E não foi qualquer fornalha, a fornalha foi acesa 7 vezes mais. E eles foram jogados ali. E quando eles foram jogados naquela fornalha, apareceu um 4º homem que ninguém entendeu de onde e como apareceu ali. E era a figura do próprio Jesus que havia aparecido, que estava ali junto com aqueles 3 para livrá-los da fornalha. A roupa daqueles 3 nem cheiro de fumaça tiveram. Então, o nosso Deus é esse Deus. Na hora da fornalha, na hora da perseguição, na hora da tribulação que virá sobre essa terra, Ele estará conosco, nos livrando do fogo, da fornalha, porque Ele é o homem que entra na fornalha conosco. A palavra diz que aquele homem que chegou para colocar na fornalha Sadraque, Mesaque e Abidnego, como era conhecido ali na Babilônia, morreu por causa da quentura daquele fogo. E os 3 que caíram lá, nem cheiro de fumaça. Então, o Senhor, ele quer que o nome dele seja exaltado nos fiéis. E agora é tempo de fidelidade. Agora é tempo de estarmos ligados com o Senhor. Então, queridos irmãos, nós temos tempo de voltar para o Senhor, de buscar o Senhor, de estar na sua presença. Porque o que faz a diferença agora, nesse final, os corações voltados para o Senhor. Porque o Senhor está buscando verdadeiramente. Porque o Senhor está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra diz que quando o ouro ele é jogado no fogo, ele sai mais purificado ainda. Mas a palha, nada sobra. É isso que Deus quer ver agora. Onde está a palha e onde está o ouro. E que nós sejamos ouro nesse momento, irmão, e sejamos purificados para o reino do Senhor. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa palavra. Fique com ela no seu coração. Continue meditando, lendo, porque o Senhor, ele quer falar conosco através da sua palavra. O Senhor quer falar conosco. Ele quer ser presente nas nossas vidas, irmãos. E que o Senhor seja presente na sua vida. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.